Após quase 2 meses da tragédia no supermercado de Pontal do Paraná, o Superrede, a Polícia Civil chegou à conclusão do inquérito. 3 pessoas foram indiciadas. Acompanhe na reportagem. Uma tragédia que deixou 3 mortes e 12 feridos. Era dia 22 de março, inauguração do supermercado no Balneário em Canoas. Neste dia, para a população em geral. Mas foi no início da noite que parte da laje do estabelecimento desabou. Olha a situação aí. Caiu a caixa d'água lá. Olha o desespero das pessoas aí, cara. Após semanas de trabalho entre diferentes forças como Polícia Civil, Científica, Militar e Corpo de Bombeiros, inquérito policial concluído. 3 indiciados. O proprietário da construtora por imperícia, o proprietário do supermercado por imprudência e o responsável pela obra por negligência. Além disso, segundo o inquérito, todos também respondem por 3 homicídios culposos e 12 lesões corporais culposas. Não é estranho, no primeiro dia de inauguração, houver esse colapso. As caixas d'água enchidas naquele dia. Para a Polícia Civil do Estado do Paraná, outros, além do citado aqui, que haverá o desfecho pelo Dr. Luiz Noboro, são responsáveis pela essa tragédia, de forma, mesmo que seja de forma negligente e imprudente. O documento produzido tem mais de 300 páginas, 198 descritivas e 150 com documentos, a fim de embasar o laudo. Para a produção foram cerca de 30 dias de trabalho, um período considerado rápido e que trouxe como resultado os 3 indiciados. O trabalho da Polícia Civil caminhou com diligências especializadas e oitivas. A investigação trouxe novas informações. Segundo o delegado da Polícia Civil, até o momento da inauguração, o alvará de funcionamento não tinha sido apresentado. O Corpo de Bombeiros também teria feito algumas recomendações, como a de saída de emergência, o que não teria sido atendido. Eu afirmo aqui que o supermercado inaugurou sem o alvará de licença da prefeitura. E me causa estranheza, porque no dia 20, logo após a tragédia, a Polícia Civil do Paraná expediu um ofício para a Prefeitura de Pontal do Paraná, requisitando, em caráter de urgência, alvará de funcionamento, alvará de execução de obra e serviço, alvará de localização, projeto da obra contendo plantas, e até agora a Prefeitura se manteve inerte. O inquérito teve um grau mais técnico. A polícia científica responsável por esta parte foi acionada momentos após a ocorrência. Para atendimento do caso, uma comissão foi montada. No mesmo dia, é identificado onde começou o colapso. De acordo com o perito criminal, a situação é decorrente de uma série de fatores, sendo a causa a execução da montagem das peças estruturais na torre de edificação. Falta de grauteamento de peças estruturais entre vigas e pilares. Nós temos gambiarra, onde foi colocado madeira para preencher um espaço vazio entre pilar e viga. Nós também temos ali a questão do cobrimento da laje, chama-se capeamento, com uma especificação menor do que em projeto, do que no cálculo, que era para ser de 10 centímetros, e nós apuramos que ela variava de 6 a 8 centímetros, e também nesse capeamento sobre as lajes pré-moldadas, protendidas, existia uma tela, uma armadura que deveria ficar sobre as lajes e avançar sobre a viga, aumentando, portanto, a resistência do bloco único da laje. No laudo, desenhos tridimensionais explicam o que teria acontecido. Na primeira imagem, é possível perceber a disposição das 3 caixas d'água, cada uma com 15 mil litros. O colapso, segundo o apresentado, teria ocorrido na borda inferior da laje e sobre uma das vigas laterais, entre os chamados pilares 11 e 19, no terceiro pavimento. Com isso, outros pontos foram afetados, junto com o tombamento das caixas. Com isso, pela falta da espessura do capeamento ter sido menor
do que em projeto de cálculo estrutural, pela falta da armadura sobre a viga, fragilizou aquela laje, que infelizmente não suportou, portanto, a carga. Não que o projeto memorial de cálculo estivesse errado, a execução não foi adequada. Para o inquérito, uma inauguração prematura, em que fatores e situações citadas por testemunhas, como o vazamento de água nas caixas, não foram levados em conta. Volto a dizer, se não houvesse essa inauguração prematura, não haveria a quantidade de pessoas dentro do supermercado e não haveria esses 3 óbitos, assim como outras vítimas que sofreram diversos graus de lesões, que serão aí aferidas aí tais graus no decorrer das investigações. A tragédia deixou 3 vítimas, Raíssa, Camille e Priscila, todas funcionários. Em nota, o supermercado Superrede, supostamente de propriedade do empresário Eduardo Dalmora, ex-prefeito de Matinhos, se manifestou ontem à tarde sobre a conclusão do inquérito. O supermercado disse que foi surpreendido com o acidente no dia 22 de março, visto que contratou uma empresa com experiência no setor para a construção do prédio, não podendo prever, portanto, a fatalidade que tirou a vida de 3 dos seus colaboradores. A empresa, supostamente também de Dalmora, disse que procurou ficar em silêncio desde então, em respeito às vítimas e ao luto, então, dos seus familiares, mas que colaborou com a polícia no que foi necessário na apuração, então, deste caso. Em nota ainda, o supermercado também diz sobre o laudo pericial feito pela polícia, que, segundo o mercado, aponta ali como motivo do acidente a imperícia da construção do prédio feito pela empresa contratada e do engenheiro responsável, não tendo qualquer, então, colaborador do supermercado responsabilidade no ocorrido. A nota termina dizendo que a empresa respeita a decisão dos familiares em buscar na justiça a reparação pelas perdas dos seus parentes e que continua à disposição para resolver a situação de forma não conflitiva e dentro dos seus, então, do seu emprego, da responsabilidade de toda essa situação. Vamos lá, pessoal. Um pouco aí, quase chegando já a 2 meses dessa situação que aconteceu no supermercado de Pontal do Paraná, a Polícia Civil fez a sua parte. A gente, nessa reportagem, acabou aí mostrando, a parte da polícia, a investigação que foi feita, mas algo que chama muita atenção e eu tenho certeza que você aí de casa há de concordar comigo. Uma frase que é muito perigosa. O perito ali da criminalística acabou de falar na reportagem. Foi feita uma gambiarra, essa foi a palavra utilizada pelo perito. Uma gambiarra foi montada em uma das partes da estrutura deste supermercado. Será realmente que a população de Pontal do Paraná merecia uma gambiarra? Será realmente que os funcionários que estavam depositando a confiança naquele local, que seria o local de trabalho deles por muito tempo, será que eles estavam depositando a confiança numa gambiarra? Será que aquelas pessoas que foram até o supermercado na inauguração para fazer as suas compras, para prestigiar o comércio local, estavam prevendo estar em um local com uma gambiarra? Isso levanta até mesmo outras discussões, não só dessa situação que aconteceu lá no supermercado, no Superrede, no dia 22 de março, mas para tudo. A população do litoral do Paraná não merece uma gambiarra, ainda mais quando se trata de vidas. 3 pessoas morreram nesse acidente, 3 famílias continuam enlutadas. E Pontal do Paraná, com certeza, viveu aí o seu episódio, a sua história mais triste, desde a fundação da cidade. Então, Pontal do Paraná não merece uma gambiarra. Ninguém aqui no litoral do Paraná merece a gambiarra que foi montada, então, lá no município.